Então, a aula de hoje era a apresentação daqueles que conseguiram reproduzir o web service, né? Conseguiram fazer a instalação e a reprodução. E também vamos fazer uma revisão para avaliação do dia 31, tá bom? O Cláudio conseguiu reproduzir a questão do web service? Não, não, até porque o vídeo eu não consegui assistir a aula, eu fui assistir o vídeo, no vídeo ele ficou, a gravação, não aparece as telas, quando você abria a tela a pequena, a telinha, Ah, não aparecia. Aparecia você é falando por, e movimentando o mouse, aham. você ficava meio sem É, entender. o negócio foi que foi bem na semana que a gente também estava sem a licença do Google. Eu tentei fazer uma adaptação naquele OBS vídeo, só que ficava muito ruim, né, de ficar escolhendo a tela. Sim. Mas as ferramentas que eu coloquei na plataforma, né, o Eclipse, aquele outro vídeo do professor, se vocês seguirem certinho as versões que eu coloquei lá, vocês conseguem reproduzir o que o professor está mostrando no vídeo. Tem um outro vídeo que eu peguei de base também, só que eu coloquei as versões que de fato funcionam, né? Que foi uma das coisas que eu coloquei aula passada, que depende muito do versionamento. Quando você mexe com Java, tem algumas bibliotecas que funcionam só com versões antigas. Então, por exemplo, quando você usa o NetBeans, ele usa o Glassfish. Então, você tem que voltar para trás e pegar versões antigas do NetBeans, versões antigas do Java, para que ele consiga criar os web services. Na versão mais nova, ele cria o web service de uma forma diferente, mas como eles utilizam os containers principalmente NetBeans, do Tomcat e do Glassfish, esses aí funcionam só com o Java antigo, né? Então você fica restrito a uma linguagem meio parada no tempo. E tem outras linguagens que também funcionam, né? Como o foco na disciplina era a questão do Java, eu mostrei no Java e coloquei o link aonde fazer o download para vocês conseguirem fazer a simulação do web service, tá? Eu vou dar uma olhada no vídeo, eu vou ver se eu consigo gravar ele novamente. Qualquer coisa eu mando no grupo do WhatsApp, o link do YouTube, e deixo disponível para vocês também. Mas é só baixar aquelas ferramentas lá e seguir o vídeo que eu também coloquei como adicional, tá? Que no vídeo também ele mostra como fazer, mas ele não fala as ferramentas que ele utilizou. E eu coloquei para vocês as ferramentas que ele utilizou e funciona direitinho, tá? Então vocês Eu vi, conseguem fazer essa simulação. eu vi o outro vídeo e o outro tá, né? Mas daí quando fui assistir essa gravação da aula, deu esse Né, BO aí. essa história da licença do Google aí quebrou as pernas do instituto inteiro. Porque a gente foi do nada, assim, bloqueou tudo e perdemos coisa e virou uma bagunça. Tem outra coisa, professora, eu fui fazer o teste, esse último teste, ele deu só uma opção, só uma tentativa. Eu já alterei já. O Itamar me falou, eu já alterei agora, tá? Ah, tá, porque eu Já colo... Não, tentei na não. primeira, não, quando fui fazer a segunda já Não, eu estava pensando. coloquei, eu arrumei lá, coloquei as 3 alternativas, Ah, tá? mas beleza, então. Já deixei arrumadinho. Mas ela também está até dia 31, então vocês têm um tempinho aí, tá? É, Então eu vou fazer a revisão para a prova, tá? E aí a gente conversa mais depois, e aí vocês também têm meu contato, se vocês precisarem de algo, né? Vocês podem entrar em contato comigo. Eu vou compartilhar a janela aqui com vocês para a gente poder visualizar
as apresentações. Na primeira aula, a gente falou um pouco sobre a orientação a serviços, mas de uma forma mais visando a questão da governança, né? O conceito do que é o serviço, de quem são os envolvidos, né? Qual a diferença de serviço para serviço específico de TI e quais são as vantagens de se ter esse serviço, né? A gente falou um pouco de quem fez a criação da engenharia de software, os métodos dela, né, de desenvolvimento. E aí a gente começou a pensar, a partir da década de 90, o propósito de flexibilização de soluções de TI, automatizando processos comuns, né? E aí a gente se pergunta, né, o que é o serviço, né? Serviço é que indica uma ação ou uma função executada por alguém. Dentro da orientação a serviço, é uma representação de funcionalidade de negócio independente e sem estado, que aceita uma ou mais requisições e retorna uma ou mais respostas por meio de uma interface padronizada e bem definida. E aqui a gente vai puxando as outras aulas que a gente teve. Ela tem que ser definida, porque o provedor vai definir o comportamento do meu consumidor, tá? Por que independente e sem estado? Porque independente da linguagem que eu utilizo no meu provedor, qualquer um dos meus clientes, independente da linguagem da tecnologia que ele vai utilizar, ele vai poder se utilizar dessa funcionalidade dentro da empresa dele, sem a necessidade de ter acesso a um sistema, a uma senha e tudo mais. Isso é feito através de chamadas, né, utilizando HTTP e utilizando o WSDL, onde eu vou escolher qual serviço eu vou consumir e ele vai me indicar como eu vou receber isso. Geralmente utilizando o XML, por ser mais leve e mais fácil de se utilizar. Outra definição que a gente tem de serviço agora pelo I3E, que é um tipo de relacionamento, um contrato entre provedor e consumidor, sendo que esse provedor se compromete a realizar determinadas tarefas com resultados pré-estabelecidos para um consumidor e que, por sua vez, se compromete a utilizar o serviço da forma contratada. Ou seja, através do SOA, eu não consigo fazer coisas diferentes do que eu quero, e sim o que o meu provedor determinou. Então, a gente tem o provedor que fornece, o consumidor que se utiliza, né, tem essa interação, e eu tenho que ter o propósito do serviço, alinhado ao meu negócio, ou seja, não vou escancarar um monte de serviço para o pessoal utilizar e consumir sem ter a necessidade disso, né? Eu tenho que saber quem são os atores que estão envolvidos nessa prestação de serviço e quem vai consumir esse serviço e o que ele vai consumir, né? Que é a informação trocada por ambas as partes. Quais os processos e atividades serão representadas nesse serviço e quais os recursos necessários para a execução desse serviço, né? A composição de diferentes elementos relacionados ao negócio. Eu tenho que saber a entrada, que é o que vai ser encaminhado pelo consumidor, a saída, o que eu vou devolver ao meu consumidor, os objetivos e se haverá transformações que representam a aplicação dessas regras à informação de entrada, gerando a informação de saída. Eu tenho que pensar nos recursos que representam os elementos utilizados pelo serviço durante essa execução. Então, quem são as pessoas, quais as informações,
quais os processos e que infraestrutura e material de apoio eu vou dar para o meu cliente. E aqui a gente tem que pensar, vai ser um serviço que vai estar disponível 24/7, então eu tenho que ter uma infraestrutura boa. Como que eu vou dar a manutenção, como que eu vou prestar o suporte, e principalmente como que eu vou prestar o suporte ao meu cliente, como que eu vou dar esse treinamento, como que eu vou disponibilizar uma forma dele acessar esse serviço. Eu tenho que ter os sensores que vão representar elementos que monitoram a mudança no ambiente de execução e respondem de acordo. E aí eu tenho que pensar também, eu vou ter que ter a questão da segurança, né? Como que esse cara vai entrar na minha rede, vai pegar e fazer o consumo desse serviço e como ele vai sair. Quem vai entrar e quem vai sair, tá? Para mim não ter o acesso de qualquer pessoa, tá? Falando um pouquinho mais dos serviços, que é uma função de aplicação disponibilizada como componente reutilizável no desenvolvimento de software, eu tenho a presença de protocolos de comunicação, como a gente comentou agora, o HTTP, bem definidos. Os serviços podem ser invocados com interoperabilidade e transparência. Então, eu não posso usar Java e meu cliente só usar Java. Ele pode usar, eu posso usar Java e ele usar qualquer linguagem que ele vai usar esse serviço. Eu tenho serviços gratuitos, que não tem pagamento. Eu tenho serviços pagos, e aí é a questão do contrato, né? E como que você vai fazer o acesso dessas pessoas ao serviço. E serviços do governo, que geralmente são gratuitos para prestação, mas indiretamente nós pagamos isso através dos nossos impostos, né? A questão da TI, a representação lógica de uma atividade de negócio que pode ser mapeada por um meio de uma entrada, processamento e saída, né? Eu tenho que ter um conjunto detalhado de tarefas necessárias para fazer essa atividade. E por isso que ela tem que ser alinhada ao negócio. Eu tenho que manter a atomicidade da operação, a consistência das informações, ou seja, eu não posso pedir A e entregar Z, ele tem que ser consistente, tem que ser coerente, tem que ser isolado e independente e ter independência necessária para a composição desse serviço, ou seja, esse serviço ele não precisa estar dentro da minha aplicação através de uma janela, ele pode ser um serviço web, como a gente viu nas outras aulas, e ter persistência nos resultados, eu tenho que entregar o resultado correto. São ligados diretamente aos ativos e tem o apoio do negócio, isso a gente enfatizou bastante, né? Então, tem a questão da aquisição, instalação, uso, eu faço atualizações, se eu precisar desativar, eu desativo e posso fazer a recuperação e fazer uma nova instalação. Tem que pensar no ciclo de vida dos serviços, eu vou planejar, eu vou engajar, eu vou desenvolver, eu vou entregar, eu vou operacionalizar, eu vou cobrar. Para isso, eu preciso do gerenciamento, sempre alinhado ao negócio. O planejamento, né? Eu tenho que pensar nas metas, nas ações, o início, o término, a data que eu vou disponibilizar esse serviço, quais que vão ser as prioridades, tá? O estado de cada ação pode assumir a iniciar em andamento, atraso, concluído, quais que são os responsáveis por essa ação, ou seja, pela criação e implementação do SOA, tá? E eu tenho que pensar no desenvolvimento do plano de ação, esse ambiente de negociação, que eu vou ter meu capital intelectual, os ativos de TI e as metas e ações que vão ser priorizadas, né? E quais são os resultados esperados?
pensando na avaliação e identificação das oportunidades, porque eu posso identificar outras coisas durante esse planejamento e colocar à disposição para ser implementado. No engajamento serve para garantir que o plano de ação será seguido. Eu tenho que pensar nos patrocinadores e aí penso também na questão que a minha alta gestão ela tem que apoiar no que está sendo feito, tá? Tem que estar de acordo, tem que bancar essa implementação. Eu tenho que ter a formalização desse conteúdo, do plano de ação, a priorização das necessidades de negócio, a alocação de recursos e a identificação de oportunidades. No desenvolvimento, eu tenho que pensar na minha equipe, eu tenho que ver quais os serviços vão ser mapeados, eu tenho que ter um especialista de negócio para me fazer alinhado com aquele negócio, eu tenho que ter um arquiteto de TI com conhecimento de serviço para ele identificar quais os serviços vão estar disponíveis, quem são os desenvolvedores suficientes para finalizar o projeto e disponibilizar dentro do prazo, basear no plano de ação e consultoria, se houver, componentes e relacionamentos da arquitetura são definidos, bem como linguagens e ativos que darão suporte ao serviço. Ou seja, nessa hora, eu tenho que pôr tudo no papel. Quando eu for entregar, eu tenho que pensar na instalação e na manutenção dele. Então, se esse serviço vai estar disponível 24/7, quem que vai dar manutenção? Quem que vai monitorar isso daí? Como que ele vai ser feito? Como que vai ter os alertas se acontecer algum incidente, né? Eu tenho que ter o provimento necessário para a instalação correta e execução dos serviços, tá? Avaliar a carga operacional, se vai dar conta, a máquina que eu estou disponibilizando, se vai dar conta, e se o serviço deve ser instalado ou não em máquinas distribuídas, ou clusters e tudo mais. Neste ponto, tem que ser pensado também na questão backup, manutenção preventiva, corretiva e evolutiva. Por quê? Você pode ter a necessidade de parar esse serviço. E qual que é o impacto disso para a empresa que você trabalha, tá? A operação do serviço vai depender da tecnologia utilizada e do suporte. E para não haver problemas operacionais e as atividades do cliente não sejam prejudicadas. Então, tudo tem que ser colocado no papel, né? Pensar se eu vou cobrar ou não pelo serviço, fazer o gerenciamento e acompanhar esse serviço, como que está funcionando eu como provedor e como que o consumidor está consumindo essas informações que ele está pegando aqui, identificar as necessidades novas e até antecipar isso, então ver os nichos que eu posso ofertar um novo serviço para o meu cliente. Pensar nos dados e informação, fazer a gestão do conhecimento, ter o controle adequado da informação pode me permitir definir conceitos e padrões de negócio por meio de uma abordagem estratégica. Então, posso fazer o diferencial, tá? Eu posso agrupar ou fazer processos de gestão de conhecimento. Então, eu tenho que identificar, conceituar, definir o capital intelectual e o controle dessa informação, fazer a captura desse capital intelectual, desse conhecimento e uso da tecnologia como suporte, seleção e validação desse conhecimento, composição, organização e armazenamento de conhecimento, disseminação do conhecimento criado e a aplicação do conhecimento em estratégias na criação e ferramenta de apoio, tá? Como atividades chaves, mapear o conhecimento, fazer os levantamentos de competências essenciais a essa organização, capturar esse processo de aquisição do conhecimento, da habilidade, da experiência desses membros, selecionar e validar o que é fortemente atrelado ao processo de captura. Esse processo é responsável por filtrar o conhecimento que realmente é necessário, tá? Não vou criar algo que não é necessário para a minha organização.
Tem que pensar como atividades chaves, né? Organização e armazenagem. Se acontecer alguma coisa, eu tenho que recuperar rapidamente, fácil, correta, por meio desses sistemas de informações e armazenamentos efetivos. Buscar um compartilhamento eficiente de disseminação desse conhecimento adquirido, prestar serviço aos meus clientes que vão utilizar. A aplicação defende o uso adequado e responsável do conhecimento em ações estratégicas para a organização, e a criação aplica a combinação e criação de novos conhecimentos a partir do conhecimento que foi adquirido. Com relação a competências, habilidades e atitudes, as organizações passaram a contabilizar não somente físico, mas também o capital intelectual, e fornecer meios para alcançar os fins, como ferramenta distinta e elementos de criatividade e produtividade. E isso faz a diferença dentro da sua organização, né? Você vai oferecer o diferencial. Ainda ter os líderes, né? Quem vai tomar a liderança deste projeto, saber medir e avaliar esses processos, ver o que realmente compensa fazer, o que não compensa, ter essa motivação, ter tempo de treinamento e ter uma boa governança de TI, né? Que é a parte estratégica da organização. Com relação aos processos formais, serviços de TI é o mundo real. O processo é uma série de atividades com entradas e saídas bem definidas. A eficiência associada à inteligência organizacional do provedor de serviço, né? E eu tenho que pensar na minha baseline. Questão dos fatores financeiros envolve dentro e fora da organização, então eu tenho uma boa experiência, uma revisão de investimento, ter novos modelos e novas técnicas de integração e adequação dos modelos de gestão aos processos e mecanismos decisórios, né? E aí eu tenho que pensar qual que é a posição da TI dentro da empresa. Realmente compensa colocar esse serviço? Vai fazer um diferencial? Né? Isso a gente viu na nossa primeira aula. Na nossa segunda aula, a gente falou um pouco do SOA, propriamente dito, né? Que ele representa uma nova abordagem para a utilização desses recursos de TI no apoio ao negócio da organização. Apresenta renovação em níveis técnicos, organizacional, de forma que a TI é usada para apoiar os processos de alinhamento estratégico. Ou seja, eu não vou fazer o SOA de qualquer jeito, eu vou fazer algo alinhado, tá? Ao desvincular o domínio de negócio de tecnologias e modelos específicos, como linguagens ou sistemas operacionais, a orientação a serviços oferece à organização a chance de acompanhar mudanças exigidas em seu contexto de negócio sem que isso sobrecarregue o uso de recursos de TI. Então, a gente falou anteriormente da interoperabilidade. Eu não posso ficar refém só de uma linguagem ou de um banco de dados. Eu tenho que conseguir diferenciar isso, tá? Fazer a delegação de responsabilidades, uma organização lógica, uma facilidade de uso é essencial. Ninguém vai querer utilizar um serviço que é horrível você conseguir implementar, tá? Na orientação a serviços, eu utilizo o HTTP, HTTPS, SMTP e outros que são padrão de comunicação na internet. A maioria do pessoal geralmente usa HTTP e HTTPS. Uso web service, que por definição tem uma descrição em XML que representa uma implementação física dos serviços. Troca de mensagens, geralmente utilizando SOAP ou, alguns casos, JMS. Eles implementam um protocolo de requisição e resposta entre os serviços e clientes e pode ser síncrono ou assíncrono. Quais que são os papéis? Eu tenho o consumidor, que eu vou pegar a informação, eu tenho o provedor, que vai entregar a informação, e eu vou ter o registro dessa atividade.
O provedor vai determinar o comportamento do meu cliente, né, do meu consumidor, porque ele vai disponibilizar esse serviço, tá? E ele que vai fornecer a infraestrutura e vai ser capaz de responder às requisições interna ou externa. O consumidor vai determinar o comportamento daquele que representa o cliente, tá? Pode ser uma pessoa, uma organização, uma máquina, um componente de software, e representa aquele ou aquilo que localiza um serviço, entende seu protocolo de operação e se utiliza desse protocolo para executá-lo. O registro determina o comportamento que a organização deve ter para divulgar o serviço e do cliente que deve fazer para localizar esse serviço e ser responsável por gerenciar os repositórios que armazenam sobre esse serviço e as informações que os fornecem. O registro contém informações sobre o negócio, denominadas páginas brancas, né, contendo nome, descrição e contato, informações técnicas, como linguagem e tecnologias utilizadas, né, infraestrutura de acesso, denominadas páginas verdes, e informações sobre o serviço em si, quais as operações que dispõem a taxonomia, denominadas páginas amarelas, né? A taxonomia classifica a informação de uma maneira hierárquica, de maneira que seja facilitado o acesso a ela, melhorando a comunicação entre os principais usuários, quer entre especialistas, quer público qualquer. Então, eu preciso ter essas informações para mim poder prestar o serviço. E o responsável por fornecer mecanismos de publicação e busca, facilitando a localização, tá? A questão do alinhamento de negócio tem que prever o quê? A percepção desse valor, o gerenciamento de risco, por quê? Porque eu vou estar disponibilizando algo na internet que a pessoa vai entrar e pegar na minha rede, né? O gerenciamento de recursos, que vai estar disponibilizado para o meu consumidor, acompanhar a performance, porque não adianta eu publicar algo e esse algo ficar toda hora caindo, e fazer um alinhamento estratégico no negócio. Não é publicar qualquer coisa, é algo que faça o diferencial. Certo? E aí eu tenho que pensar que o arquiteto deve modelar softwares desacoplados de tecnologia, né? Então a gente pensa na interoperabilidade, eles têm que ser flexíveis, acompanhar as regras de negócio, ou seja, adaptáveis, né? Eu não posso fazer uma caixinha fechada, eu tenho que fazer uma caixinha aberta. Quando que a gente consegue esse alinhamento? Quando a gente determina os processos e associa a um serviço de TI. Deixa eu só me organizar aqui. Deve ser conduzido dentro de um ambiente organizacional e deve ter desmembramento de processo e subprocesso, tá? Aí eu consigo determinar quem é o responsável de cada um e quais colaboradores que vão trabalhar nesse projeto. A partir desses mapeamentos, eu vou ter os serviços projetados, desenvolvidos, com um alinhamento, vou identificar as atividades de negócio e somente então eu vou definir quais são as prioridades e quais que vão ser transformadas, deve respeitar prazo, orçamento, disponibilidade, etc. Tá? E minimizar, né, mitigar os impactos negativos. Essa abordagem pode ser feita top-down, né? Determina que a partir de uma visão geral do domínio do negócio, a organização deve identificar os processos que lhes são prioritários e, a partir da enumeração, mapeá-los em serviços de TI. A organização inicialmente identifica os ativos, depois, nessa composição, disponibilidade de recursos, determina os serviços, desenvolve
e priorizo os processos, tá? E eu ajusto tudo isso à realidade. A garantia através do processo de alinhamento, né, segue as características respeitadas, que é o fluxo de informação do processo real, semanticamente coeso e autocontido, desempenho, suportar níveis de carga, ou seja, se eu aumentar o nível de acesso, a minha máquina vai aguentar, vai ficar disponível. Estar sempre disponível, de preferência 24/7, e, quando possível, apresentar funcionalidades de recuperação e proteção contra falhas. Na nossa terceira aula, a gente viu algumas perspectivas, né? Dentro da organização, vai ser em diferentes níveis. Eu vou ter metodologias de mapeamento de processos corporativos e, consequentemente, a criação de políticas de alinhamento estratégico para esse serviço. Esse modelo corporativo de mapeamento de processo ágil e inovador, habilitando novas estratégias de negócio, tá? A perspectiva técnica trabalha com o conceito abstrato da modelagem de sistema, que ajuda a expandir a capacidade técnica para outra abordagem de desenvolvimento. Então, eu posso ter uma arquitetura orientada a componente, uma arquitetura orientada a domínio de negócios, tá? Eu tenho o barramento de serviços, né, que é um modelo conceitual tecnológico, que se utiliza de padrões e ferramentas de modelagem e desenvolvimento para unir e conectar serviços, né? E aí a gente viu que há alguns padrões internacionais, como o ISO 9126, que ele tem a funcionalidade de fornecimento de infraestrutura para a implementação do requisito de negócio, a simplicidade, que é a integração e comunicação, tudo dentro de um único barramento, entre serviços e com parâmetros aceitáveis de desempenho, uma questão de flexibilidade e manutenibilidade, né, que mantém as mudanças que possam ocorrer sem comprometer o andamento e o resultado do projeto. Eu tenho confiança, tolerância a falhas, eficiência, uma otimização de recursos de TI, porque eu uso a reutilização, e uma portabilidade, que é a minha interoperabilidade entre tecnologias. Então, a gente viu aqui a figurinha do barramento, né? Eu tenho vários consumidores de diferentes tipos de serviços e sistemas que vão ter acesso ao meu barramento e vão ter acesso aos meus serviços. E há essa troca de informações entre eles. Por exemplo, o usuário portal, ele pode pegar o serviço de qualquer um do meu barramento que está disponível. Eu tenho a orientação a objetos ligadas ao SOA. Eu tenho o WOA, que é Web Oriented Architecture, que são softwares utilizados na internet e são identificados através de um recurso universal para ser identificado, né, um endereço único. Eu tenho web services, que o pessoal mais utiliza, tá? Que utilizam de envio e recebimento de dados através de XML, tá? E são padronizados através da UDDI, tá? A UDDI é uma especificação que define o serviço de registro, tá? Os provedores de serviço podem utilizar a UDDI para publicar. O WSDL, que é o que a gente mostrou na nossa prática, ele utiliza o WSDL, tá? É um documento XML que descreve o serviço e especifica como acessá-lo e quais as operações e os métodos disponíveis. Esse daqui é o que é o mais utilizado. O SOAP também, que é o protocolo padronizado para a troca de informações estruturadas entre a plataforma descentralizada e distribuída utilizando XML, tá?
é feito um envelope que define a estrutura para descrever o conteúdo da mensagem como processá-lo. Na aula 4, a gente viu um pouquinho dos modelos do ciclo de vida, tá? Então, como funciona o SOA? Eu faço a minha modelagem, né, através das consultorias e arquitetos. Eu faço a construção, instalação e manutenção. Eu tenho uma gerência do meu serviço, né, de qualidade e desempenho. Eu, como provedor, deixo o serviço disponível, então eu tenho a questão do descobrimento, composição, colaboração, monitoramento e análise, e o meu consumidor, através de um único ponto de acesso, consegue ter acesso a todos os serviços e fazer a troca de mensagens, tá? Então, como atividade de ciclo de vida, eu tenho a modelagem, planejamento, desenvolvimento, instalação, publicação, descobrimento, utilização do serviço, composição desse serviço e a colaboração e orquestração entre os serviços, que é a coexistência e a coordenação. Ainda tem o monitoramento e gerência da qualidade dos serviços, que são os controles de acesso, monitoramento e o SLA, né, do serviço. Tenho 4 níveis de maturidade, né, através do processo de desenvolvimento tradicional, desenvolvimento orientado a serviço apoiado por soluções de TI, o processo de desenvolvimento orientado a serviço apoiado por soluções de TI composta e a automatização, né, automação do negócio pelo uso de TI com soluções compostas. O web service propriamente dito é essa materialização da ideia do serviço, que é disponibilizado na internet e pode ser acessado de qualquer lugar. Serviços de empresas acessíveis por interfaces padronizadas, tá? Uma infraestrutura leve desacoplada, ou seja, eu tenho interoperabilidade, uma fácil manutenção, para manter integração entre diferentes tecnologias. As aplicações são distribuídas, um desenvolvimento ágil, eficiente, integração dinâmica de serviço, de sistemas e serviços, e eu estou criando também novos processos de negócio, que eu posso identificar esses processos e deixar disponível. O web service é fracamente acoplado, né? Eu posso mudar sem afetar a utilização pelo cliente, e isso é muito interessante, que o cliente não perceba isso. Suporta chamadas remotas de procedimentos, geralmente utilizado em XML, né, com protocolo baseado em XML, respondendo de maneira síncrona e assíncrona. Eu utilizo o HTTP, o XML, utilizo o protocolo, né, SOAP, que usa a estrutura padrão de empacotamento de transporte de documentos XML e RPC, e tenho independente de tipo de tecnologia, clientes e servidores conseguem interagir, né? Várias tecnologias leem XML, então eu posso consumir um serviço SOA usando o Python num servidor Java, né? Por quê? Porque eu vou trafegar XML, eles vão se conversar. O WSDL, ele tem uma tecnologia XML que descreve de forma padronizada a interface de um serviço, né? Determina como são representados os parâmetros de entrada e saída de uma nova chamada externa, estrutura de funções, natureza da chamada, somente entrada e saída, e o protocolo da conexão de serviço. E define a forma como os clientes vão interagir. Então, como a gente falou anteriormente, eu, provedor, determino como o meu cliente vai fazer. Ele não pode fazer qualquer coisa. Eu vou determinar o que ele vai fazer e o que ele vai consumir, tá? Na aula de padrões e protocolos, nós verificamos que
O protocolo HTTP, o que a gente já conhece na internet, né? Que a gente sempre começa fazendo nossas paginazinhas HTML. Ele é um padrão de transporte de informações e tem uma estrutura simples. O XML, ele é uma linguagem de marcadores, tá? Utiliza uma estrutura padrão configurável de armazenamento e transporte de dados, capaz de veicular todo e qualquer tipo de informação necessária nesse contexto. Utiliza especificação W3C e é baseada na SGML, né? No padrão generalizado de linguagens de marcadores, que a gente chama de tags. Ele tem nós, tá? Deixa eu só liberar aqui que tem alguém querendo entrar. Ele utiliza nós, então eu vou ter cada tagzinha são elementos XML que representam uma parte dessa informação. Só um minutinho, tem mais uma pessoa aqui. Podem ser vazios, simples ou conter elementos, tá? Pode ter elementos compostos. A estrutura é vista como uma hierarquia em formato de árvore e sempre vai ter um nó raiz. Como a gente viu na aula, a gente viu dois tipos de XMLs diferentes. Um baseado no currículo Lattes, que daí eu peguei o meu, abri o meu currículo Lattes, tá? E outro baseado no que o Kreiler tinha mostrado. O que o Kreiler mostrou não tinha essa questão da estrutura da árvore. Ele era reto, uma tag debaixo da outra. Nos arquivos XML, por exemplo, utilizado no currículo Lattes, vocês vão perceber mais claramente que ele existe uma estrutura de árvore. Então, ele começa lá com o currículo, depois vai para os dados pessoais, depois vai para a formação acadêmica, depois vai para o endereço profissional. Aí ele volta e vai lá, publicações bibliográficas. Aí vai ter lá capítulo de livro, análise, etc. Tá? Então, ele tem uma árvore, tem um nó raiz, e aí você vai descendo nessa estrutura. Ele contém a extensão XML. Ele deve começar com uma declaração que mostra a versão do XML, tá? Então, como eu falei antes, ele tem um elemento raiz, que vai ser o que vai alinhar os elementos, né? Então, como está mostrando aqui no exemplo. E uma das coisas que eu comentei na aula é que, às vezes, quando a gente vai consumir um arquivo XML, a gente tem que tomar cuidado como ele está escrito e os elementos estão escritos. Por quê? Eu tive uma experiência em consumir arquivos XML do currículo Lattes, por exemplo, que eu tinha um pouco de dificuldade de encontrar as tags, porque às vezes a pessoa escrevia alguma coisa e a hora que você ia consumir, ela estava pegando todo o conjunto de tags que devia estar separado. Às vezes ela colocava algum elemento que na hora de ler ele entendia, por exemplo, como um final de uma tag. Tá? Então a gente tem que conhecer bem a estrutura desse arquivo XML, como ele está definido, para a gente poder fazer o consumo dele. Tá? Então, é bom a gente ter um arquivo de exemplo para a gente visualizar como que está a estrutura e a gente poder fazer consumir esse arquivo, tá? Ele contém atributos que podem ser únicos dentro do elemento e seus valores devem estar envoltos entre aspas, tá? Então, por exemplo, aqui ele está indicando uma figura ou um tipo de livro, por exemplo, informática. E vocês podem perceber que aqui é bem parecido com a anotação do HTML, tá? Ele deve ser bem formatado, tá? Um documento bem formatado é definido pela correção da estrutura interna. Então, o XML deve conter
a raiz e as tags devem ser tags de fechamento, né? Igual HTML, uma tag abre, uma tag fecha. E esses atributos devem ser únicos dentro da tag. Deve ser válido quando se desejar formalização na representação das informações. Pode ser válidos, depende da avaliação de outros documentos, como os DTDs e os esquemas, tá? Então, assim, geralmente os que consomem web service, eles têm um DTD que indica os tipos de dados que essas tags manipulam. Tem alguns arquivos que mexem com esquemas, tá? Geralmente os esquemas, eles também têm essas informações, mas os esquemas, eles podem ser que são arquivos que não têm esse nó raiz, tá? Você pode definir nesses arquivos como esses atributos se comportam, tá? E a representação efetiva de cada elemento dentro do documento XML, tá? Os comentários são utilizados iguais a HTML e a distinção de letras maiúsculas e minúsculas. Isso aqui também é bem chato na hora de você consumir. Porque, por exemplo, num currículo Lattes, a pessoa pode ter escrito em maiúsculo, como pode ter escrito em minúsculo. O arquivo DTD é a definição desses tipos de dados, né, no XML, contém regras de composição desse documento, determina elementos que devem ser utilizados na definição da estrutura e dos valores possíveis, tá? Então, vou ter elementos, atributos, entidades, se vai ser um texto ou se vai ser outro tipo de dado, tá? Declarações para arquivos externos devem começar com esse símbolo, né? Ponto de exclamação doctime, e indicar que ele é um arquivo DTD. Quando você abre o arquivo no navegador, ele aparece esse aqui na primeira linha. Os internos vai mostrar o XML, vai vir aquela informação e você vai dizer quem são os elementos, né? Por exemplo, eu tenho biografia, bibliografia, é do tipo livro. O que é um livro? Livro tem um título, autor, ano, editora. O que é um título? É uma data, né? Um texto. O que é autor? É um texto. O que é um ano? É um texto. O que é uma editora? É um texto, tá? E aqui embaixo vai vir o dado propriamente dito, tá? Como se fosse um HTML, mas a gente está falando de arquivos XML. As regras, tem que ter a versão do XML, tá? Que ele não deixa de ser um arquivo XML. A anotação que ele é um DTD, tá? A informação, informando que a definição é pública e colocar o URL, né, de identificação do DTD. E definir os tipos, né? Os elementos. Quem que é o elemento raiz? Se ele é vazio, se ele vai ter vários tipos de conteúdo, se ele vai abrigar outros tipos de elementos, se ele vai conter só texto, tá? Eu posso encadear outros elementos também na tag, como é o caso do currículo Lattes. Você pode ter vários elementos dentro do formação acadêmica. Eu posso ter 3 graduações, ela colocar uma do lado da outra. Então, aqui são vários elementos, né? Os atributos, eles provêm as informações, são inseridos dentro de tags iniciais, são representados por pares valorados, a sintaxe para declarar um atributo é essa @list, o nome do elemento, o nome do atributo, o tipo do atributo e o valor default. E os valores default geralmente são você escreve a hashtag default valor, requerido, implied e fixo. E aí o fixo você determina o valor, certo? Então, essa é a composição dos arquivos que você pode encontrar.
O arquivo DTD, quando você monta o web service, você publica o serviço, ele já vai mostrar esse arquivo aqui pronto. Na aula passada eu não consegui mostrar porque eu fiz na máquina lá do IFE e a máquina ela tem certos bloqueios e eu não consegui gerar esse arquivo. Mas eu acredito que vocês simulando na máquina de vocês, que não vai ter restrição, vocês vão conseguir desenvolver tranquilamente e visualizar isso daqui, tá? Aquela aula que eu dei, que eu mostrei o serviço do CNPq, também ele é um arquivo DTD que vai fazer essa especificação que a gente mostrou. Ele vai trazer toda a descrição em cima e todos os métodos e operações que eu posso consumir no serviço. Cabe eu desenvolver uma aplicação com a URL e acionar esses métodos para poder consumir o serviço. Ok? Eu sei que é bastante coisa. Alguém tem alguma dúvida? Vou parar aqui para poder ver melhor vocês. Quantas questões você aprova? Eu quero fazer estourando 10, mas eu estava pensando em 5, uma de cada unidade. Ok. Tá? Não quero fazer uma coisa muito cabulosa para vocês, porque eu sei que vocês também têm outras provas, né? Aí fica com muita coisa na cabeça. Temos a prova de programação para dispositivos móveis também no mesmo dia. Pois é, e assim, eu sei que o SOA é uma coisa importante, mas não é algo que a gente use no dia a dia, né? A programação a dispositivos, eu acho que ela é mais importante no dia a dia de vocês, dentro de empresa, da onde vocês trabalham, do que o serviço propriamente dito, porque ele é algo muito específico. É interessante a gente conhecer, saber que ele existe, mais ou menos como ele funciona, como eu posso utilizar de outras empresas, e aí sim planejar e ver uma forma de desenvolver ele, de preferência com tecnologias mais atuais, né? Que como a tecnologia ela vai evoluindo, a gente sabe que deve ter outras formas de se desenvolver com outras linguagens, deixar isso mais fácil. Mas eu quero priorizar o que é mais importante, mais prático para vocês na formação de vocês. O interessante é saber que tem e que dá para fazer. Ok. Ok? Gerando aqui a gravação, eu já vou publicar lá na plataforma, tá? Eu já vou montar as avaliações, vou passar já para o pessoal que eles têm que gerar a senha, né, para o polo. E aí eu vou deixar disponível para vocês e vou ver o videozinho lá o que eu fiz do Eclipse, ver se eu consigo modificar aquele vídeo lá, porque realmente aquela semana lá foi 2 semanas de escuridão dentro do IF sem o Google. Ok? Ok. Certo? Então tá. Uma boa prova para vocês. Qualquer coisa, vocês têm o Zap ou vocês podem mandar mensagem lá na plataforma, tá bom? Ok, até mais. Até.